Você lidera uma empresa e tem se sentido sobrecarregado? Vamos falar sobre 3 pontos fundamentais para você fazer uma boa escolha de um líder para sua equipe. Quem aqui já teve uma empresa que saiu de uma pessoa ou duas e foi crescendo e foi contratando mais gente, e isso, ao invés de virar uma solução, acabou virando um problema? Muitos aqui, eu tenho certeza, assim como eu, já passei por isso, onde a gente começa a contratar pessoas, crescer, ter mais negócio, né, vender mais, mas a coisa começa a virar um caos, porque você tem mais pessoas para controlar, mais pessoas te perguntando, mais pessoas que você acaba colocando ali sem treinamento, às vezes, né, ali na correria, e essa pessoa tem que ir pegando ali o fio da meada rapidamente, e isso vai gerando um caos, um transtorno, e o pior, vai sobrecarregando você. Então, né, aquele momento em que você abre o WhatsApp, você fala, meu Deus, quanta coisa eu tenho para responder. Abre a sua caixa de e-mail, tá lotado de e-mail, você chega na sua empresa, as pessoas já saem atrás de você perguntando coisa. Então, lógico, né? Todos nós, como donos, como líderes de empresa, nós queremos o quê? Nós queremos a nossa equipe no caminho certo, nós queremos o nosso negócio no caminho certo. Mas para isso a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer ferramentas e a gente precisa entender formas simples, né, que podem nos ajudar a colocar, né, essa empresa, essa equipe no caminho certo. Então hoje nós vamos conversar aqui sobre 3 pontos fundamentais para a gente escolher a liderança do nosso time. Então é fundamental, é muito importante que conforme a gente vai tendo muitas pessoas operacionais, a gente precise dividir essas pessoas em grupos, tá? Para que a gente possa colocar líderes em grupos menores. Então não vai funcionar nós, enquanto donos, enquanto líderes, né, desse negócio, querer fazer tudo, querer controlar tudo, querer estar em todos os lugares, querer ter um time de 20, 30 pessoas operacionais e a gente não vai dar conta de atender todo esse time. Então a gente precisa quebrar esse time aí em grupos de 6 a 10 pessoas, tá? Depende muito do negócio que você tem, depende muito da fluidez e do que você faz, mas eu diria que um bom número é entre 6 e 10 pessoas você ter um líder em cima dessas pessoas. Então, para que um líder? Para que você flua melhor as tarefas, para que essas pessoas tenham para quem perguntar o que fazer, para que essas pessoas tenham um ponto de referência na sua empresa e principalmente para que as pessoas te sobrecarreguem menos no dia a dia e você consiga pensar em quê? Em estratégia, em vender mais, em como crescer seu negócio. Porque o que acontece? Quando você tenta controlar tudo e fica com muitas pessoas embaixo de você operacionais, é batata que vai começar a gerar muitos erros. Começa a gerar um caos, você começa a sentir a sua equipe não fluindo. E aí normalmente o que vem na nossa cabeça, né? Enquanto dono, enquanto líder? Nossa, mas essa equipe só erra, não adianta, eu falo e não vai, né? Eu não aguento mais ficar respondendo pergunta. Lógico, você precisa ter processo? Sim, né? Temos vídeos aqui no canal sobre isso. Você precisa escolher as pessoas certas, contratar as pessoas certas? Sim, temos vídeos aqui no canal também sobre isso. Você precisa ter ferramentas digitais que te ajudem? Sim, como a plataforma ESA? Com certeza. Mas tenha certeza que se você fez tudo certinho, mas a sua equipe de trabalho tem muitas pessoas operacionais embaixo de uma mesma pessoa, você vai ter problema. Por quê? O dia a dia, a rotina, não dá para você prever tudo o que vai acontecer. Então você precisa do quê? De cadeia de ajuda. O líder nada mais é do que uma cadeia de ajuda eficiente para o seu negócio. Então ele precisa estar preparado para estar ali. O que acontece normalmente quando a gente está na correria, a gente está sobrecarregado, a gente está estressado, vendo aquela quantidade imensa de erros acontecendo, a gente escolhe um líder na correria ou escolhe um líder por afinidade. Ah, é meu parente, é meu filho, é meu genro, é minha filha, ou ele já está aqui há muitos anos, ele trabalha comigo há 20 anos, faz 20 anos que ele emite nota, né? Faz 15 anos que ele carrega caminhão, ele é uma pessoa de confiança. E aí vem o segundo erro, né? Clássico, né? Você acaba transformando uma pessoa que é muito boa numa pessoa que não performa. Então você tira uma pessoa de uma situação que ela estava indo muito bem,
coloca ela numa outra situação que ela não estava preparada e aí você perde a pessoa. Isso eu tenho visto durante esses meus 20 anos de carreira, eu tenho visto muitos empresários, muitos líderes perdendo boas pessoas operacionais por conta dessa promoção inadequada ou essa promoção feita às pressas com alguém que não estava preparado para ser um líder. Ok, então baseado nisso, o que eu preciso fazer para escolher um bom líder? Então, lógico que a gente pode falar aqui sobre testes psicológicos, contratar uma psicóloga, né, para te ajudar a entender o comportamento dessas pessoas, ter um processo seletivo em que você tenha robustez, que você tenha um tempo ali para escolher, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Principalmente se você é um pequeno ou médio dono, né, de empresa, de uma empresa média ou pequena, você vai se deparar o quê? Com falta de recurso. Nem sempre eu consigo contratar um psicólogo, né, no valor que é cobrado. Muitas vezes o tempo que eu tenho para fazer essa escolha é curto. Então, no dia a dia, o que acontece é que a gente às vezes tem que ali tomar a decisão e partir para a escolha desse líder de uma forma um pouco mais prática. Então eu vou deixar aqui 3 pontos fundamentais que você, que é líder, que é empresário, esteja sempre atento no seu time, esteja sempre observando isso no seu time no dia a dia, para que isso, quando você precisar escolher um líder, você já tenha na sua cabeça quem está preparado, ou se você tiver que escolher ali um líder às pressas, que você pare, sente e coloque isso num papel, ou se você tem dificuldade de entendimento, que as pessoas que você tem pensado atendem esses requisitos, chame mais alguém da sua confiança, chame um par seu, um outro dono de empresa, ou alguém que conhece as pessoas que você tem pensado para pedir uma opinião, tá bom? Então, quem assiste aqui o meu canal sabe que eu gosto sempre de trazer uma referência bibliográfica, né? De trazer alguém que tem um estudo aí maior sobre o tema. Então, eu vou pedir aqui para minha edição colocar o livro, né, para vocês que estão nos assistindo aqui, conseguir ler esse livro. Esse livro, ele é muito bom, embora ele é um livro que traz bastante informação para uma equipe bem grande, para uma equipe que já está bem robusta. Então, para você que tem uma equipe já maior ou que almeja chegar lá, é uma ótima dica. Para você que ainda é pequeno, ainda tem, né, poucas pessoas no seu time, eu vou passar aqui para vocês análise que ele fala que é importantíssima para você escolher o seu líder. Esse livro, então, ele traz 3 pontos fundamentais para você observar na sua escolha para um bom líder do seu time. Então, a primeira é habilidades para a liderança. O segundo é gerenciamento do tempo. E o terceiro ponto são valores profissionais. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses 3 pontos e como ele influencia aí na sua escolha e como você pode observar isso nas pessoas que você tem. Então, primeira coisa, eu entendo que você, que é um líder ou um dono de empresa aí que está pensando em escolher um líder, você vai ter 2 opções normalmente. Ou você vai escolher alguém que já está no seu time, ou você vai escolher alguém de fora. Alguém que já está no seu time é mais fácil de você fazer essa análise. Alguém que está de fora, qual é a minha sugestão? Não coloque ela de líder de primeira. Eu sei que isso é uma coisa assim bem impactante, bem disruptiva, mas como eu preciso colocar essa pessoa de líder, não coloque. Essa é a minha dica. Eu vejo muitos dos meus clientes trazendo pessoas de fora, causando situações piores no time do que esperar um pouco para ver se essa pessoa performa adequadamente. Então, primeira coisa, antes da gente falar desses 3 pontos traga uma pessoa, se você precisar trazer uma pessoa de fora, traga essa pessoa numa posição estratégica e coloque ela fazendo algo da operação. Primeiro, para que ela aprenda a operação na raça, né? Executando. Então, se é emissão de nota, coloque ela emitindo nota. Se que ela vai liderar as pessoas na produção, coloque ela produzindo 1, 2 meses para que você, primeiro, faça uma análise sua do dia a dia dessa pessoa. 2, entenda se ela tem humildade de fazer a operação. E 3, entenda como que é a interação dela com o time, tá? Então, abrir essa janela aqui antes de falar dos 3 pontos ou você vai escolher alguém de dentro do seu time,
que daí você consegue observar e você também tem o histórico, ou você vai escolher alguém de fora. Se você for escolher alguém de fora, não dê a liderança para ela de cara. Coloque ela fazendo alguma operação que ela vai liderar por 1 ou 2 meses e observe. Você pode até contar para essa pessoa, obviamente, na entrevista, que o cargo é para liderança, mas explica que o período de experiência dela é na operação. Bom, então vamos lá. Para os 3 pontos fundamentais. Habilidades de liderança. O que é importante aqui, pessoal? Essa pessoa pode ser um bom operador. Ela pode emitir notas muito bem. Ela pode fazer boas entrevistas, ela pode fabricar o seu produto muito bem, mas às vezes ela não tem habilidades de liderança, habilidades de comunicação, habilidades de delegar, habilidades de se colocar no lugar do outro. Como que você vai observar isso? No dia a dia dessa pessoa. O grupo escolhe o líder. Eu tinha um chefe meu que ele falava, você é líder antes de ser líder, porque o grupo escolhe você. O grupo procura essas pessoas, essa pessoa que você está supostamente escolhendo para ser líder, para tirar dúvida. Esse líder, essa pessoa, né, que será líder, ela busca ajudar o time, ela se coloca no lugar do outro. Você observa no dia a dia essa dinâmica, ou ela fica sentadinha ali no lugar dela fazendo ali o que precisa ser feito. Ela tem alguma habilidade de comunicação? Você percebe que quando precisa resolver algum problema, ela se reúne com algumas pessoas ali para resolver? Então, assim, habilidades de liderança. Erro mais comum: tirar um bom operador da sua posição e torná-lo líder, e aí você perdeu a pessoa porque ela não é nenhum bom líder e você não consegue mais voltar ela para a operação. Então, observem esses comportamentos básicos de um bom líder: comunicação, empatia, delegar. E entenda se o grupo já vê essa pessoa como líder. E quando essa pessoa nova, se ela for uma pessoa nova, ela entrar, entenda se ela consegue fazer essa ponte com o seu time, mesmo sendo novata. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gerenciamento do tempo. Ninguém dá bola para isso. Ah, mas a pessoa ela é bagunçada, eu peço as coisas para ela não consegue fazer no tempo certo, mas é o jeitão dela. Mas o que importa é que ela é muito legal, todo mundo gosta dela. Então assim, pessoal, não basta ser legal, não basta o time entender que você é líder, você precisa ter eficiência de entrega. E você só vai ter eficiência de entrega se você prioriza corretamente, se você é organizado com as suas tarefas, se você não esquece o que precisa ser feito. Então, gerenciamento do tempo não é uma pessoa que entra no horário e sai no horário, ou uma pessoa que está sempre zen, né, que tudo que acontece ela está tudo ótimo porque ela consegue gerenciar o tempo dela. Não, gerenciar tempo é saber suas tarefas, conseguir organizar essas tarefas, seja num caderno, seja no próprio celular, seja numa lousinha. Eu acho muito difícil você conseguir lembrar de tudo só na sua cabeça. Não gosto, eu particularmente não gosto de pessoas que falam, não, tá tudo na minha cabeça. Eu já estive nessa fala, né, de eu consigo colocar tudo na minha cabeça, até que eu tive um burnout. Então, assim, não é uma coisa que a gente precisa ficar sobrecarregando, né, a nossa memória de trabalho com tarefas que a gente precisa ficar lembrando. A gente pode ter um caderno, a gente pode ter um celular, a gente pode ter uma luzinha para lembrar disso. Então, gerenciamento de tempo é saber o que precisa ser feito, não esquecer, realmente entregar aquilo que, né, foi prometido, é saber priorizar. Então, eu sei que eu preciso fazer isso antes dessa outra tarefa, porque senão também você começa a ver que a pessoa ela faz um monte de coisa, mas aquilo que era importante ela não faz. Então é importante a gente ter essa observação nesse futuro líder. E, por último, valores profissionais. Então não adianta você escolher alguém que não tem os mesmos valores que o seu e os mesmos valores da empresa. Vejo muito isso acontecer nos meus clientes, nas pessoas que eu atendo, que pessoas que são boas tecnicamente, sabem muito bem gerenciar o tempo, mas brigam a todo momento, ou discutem, ou não bate. Por quê? Porque os valores não são os mesmos. Então, vou dar um exemplo aqui de um cliente muito querido que eu atendo, que o dono da empresa, ele não atua mais como líder, né? Então, ele tem 2 líderes principais ali embaixo dele, e ele é um cara agitado, acelerado, e muito agressivo em relação a indicador.
Então, uma pessoa que não é acelerada, que não é focada em indicador, não vai dar certo. Quais são os valores da sua empresa? Você desenhou os valores da sua empresa? Tem vídeo aqui no canal para isso. Tenha os valores da sua empresa, porque você precisa escolher esse líder baseado nos valores que você determinou para sua empresa, tá? Então, são 3 pontos fundamentais que, se você fizer essa análise bem feita, fizer sua lição de casa bem feita, tenho certeza que você vai ter 80% de chance. Olha, estou eu chutando aqui um valor, mas vamos lá. Um valor bem alto de chance de escolher um bom líder, tá? Baseado em toda a minha experiência aí de 20 anos, treinando líderes, contratando líderes, demitindo líderes e mentorando líderes de empresa. Então, saiba se essa pessoa tem habilidades de liderança, saiba se essa pessoa gerencia bem o tempo dela e se ela tem os valores profissionais compatíveis com o seu e da sua empresa. Então é isso, boa sorte na escolha da liderança do seu time e a gente também precisa entender que é errando a gente aprende, então comece a pensar dessa forma que uma hora isso vai fluir e você vai cada vez mais acertar na escolha dos seus líderes, tá bom? Até a próxima, pessoal!